Senado. O Conselho de Ética do Senado aprovou agora há pouco o relatório do senador Humberto Costa, que recomenda a cassação do senador Demóstenes Torres. Ao vivo, o repórter Dante Ascioli tem as informações. Boa noite, Dante. Boa noite. O parecer foi aprovado por unanimidade. Foram 15 votos a 0. O senador Humberto Costa, relator do processo contra o senador Demóstenes Torres, levou quase 3 horas para ler o parecer de 78 páginas. No documento, ele afirma que não há dúvidas de que o senador Demóstenes Torres quebrou o decoro parlamentar e está envolvido com negócios ilegais do contraventor Carlinhos Cachoeira. O senador Demóstenes Torres não compareceu à reunião do Conselho de Ética. O relator, senador Humberto Costa, decidiu pela punição mais grave. Voto pela decretação de perda do mandato do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres. O relator afirma que o senador Demóstenes Torres tem envolvimento com os negócios ilegais do contraventor Carlinhos Cachoeira desde 1999. A vida política do senador Demóstenes, desde 99, gravita em torno dos interesses de Carlinhos Cachoeira no ramo de jogos de azar. Segundo o relator, Demóstenes e Cachoeira se encontraram pelo menos 40 vezes e trocaram 97 telefonemas entre março e agosto de 2011. Nessa ocasião, Cachoeira já era processado criminalmente, pelo menos no Rio de Janeiro, no Mato Grosso e em Goiás. Humberto Costa afirma ainda que Demóstenes Torres está envolvido com a lavagem de dinheiro no esquema de Carlinhos Cachoeira. Ele teria atuado para defender interesses do contraventor na Anvisa, no Ministério da Educação e na Receita Federal. É evidente a atuação do senador como um despachante de luxo do contraventor. Por seus atos, o senador Demóstenes praticou de forma continuada o crime de advocacia administrativa, capitulado no artigo 321 do Código Penal, envidando esforços para o sucesso dos negócios de Carlos Augusto de Almeida Ramos, capeados de legalidade, valendo-se da sua qualidade de senador da República. Para o relator, Demóstenes Torres atuou para proteger o esquema de Carlinhos Cachoeira e recebeu vantagens ilícitas do contraventor. Além de ser um elemento importante para a apuração da prática em tese de crime de quadrilha, artigo 288, Código Penal, a ser corroborado na investigação em curso perante o STF, tal fato configura evidente percepção de vantagem devida pelo senador Demóstenes Torres, cuja vedação está expressa no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição Federal. A defesa de Demóstenes nega as acusações e diz que as gravações entre o senador e Carlinhos Cachoeira não poderiam ser usadas no processo, já que o parlamentar tem foro privilegiado. O Ministério Público de primeira instância, a Polícia Federal e o juiz responsável pela causa sabiam que estavam investigando um senador da República. Em clara afronta à Constituição, continuaram a investigar por 3 anos. Este caso, o vazamento sistemático, criminoso que se deu, foi um massacre na pessoa de um senador da República. O senador Demóstenes Torres enganou a todos nós. O senador Demóstenes Torres, presidente, cometeu um ato muito forte que nós jamais esperávamos. O atingido pela quebra do decoro, pelo cumpliciamento do senador Demóstenes com o senhor Carlos Cachoeira, o atingido pelas relações de cumplicidade com a organização criminosa, não foi o parlamentar. As suas práticas, a sua conduta atingiu, feriu a instituição Senado da República, feriu a República. Agora, o processo de cassação contra Demóstenes Torres segue para a Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ tem 5 sessões ordinárias para analisar se a decisão do Conselho de Ética respeitou a Constituição. Se for aprovado pela CCJ, o processo segue para o plenário do Senado, onde a votação é secreta. Há quase 4 meses, o senador Demóstenes Torres tenta se defender das acusações de envolvimento com Carlinhos Cachoeira.
No dia 6 de março, o senador Demóstenes Torres foi à tribuna se defender das primeiras denúncias de que estaria envolvido no esquema de Carlinhos Cachoeira. Demóstenes confirmou que tinha um relacionamento pessoal com o contraventor, mas disse que não sabia dos negócios ilegais de Cachoeira. Apesar dos relacionamentos de amizade, nunca tive negócios com Carlos Cachoeira. As ligações telefônicas apontam para conversas triviais e tiveram sua frequência ampliada durante o período em que eu e minha mulher interferimos numa questão pessoal da amiga dela, esposa de Carlos Cachoeira. No final de março, o PSOL entrou com uma representação no Conselho de Ética contra Demóstenes por quebra de decoro parlamentar. No início de maio, o Conselho aprovou o relatório inicial do senador Humberto Costa e abriu um processo disciplinar. O relator recorreu a votos e pronunciamentos de Demóstenes para apresentar indícios de que a atuação parlamentar dele poderia ter favorecido Carlinhos Cachoeira. Diante do exposto e dos elementos que apontam para indícios de prática de atos contrários à ética e ao decoro parlamentar que tornam o senador sujeito à perda do seu mandato, voto pela admissibilidade da presente representação. No dia 29 de maio, o senador Demóstenes Torres apresentou a defesa no Conselho de Ética. Disse que tem patrimônio compatível com a renda e que nunca fez lobby pela legalização dos jogos. Demóstenes admitiu que utilizava um aparelho de rádio e celular oferecido por Carlinhos Cachoeira. Também reconheceu que tinha marcado reuniões com órgãos públicos para tratar de interesses de empresas do contraventor, mas ressaltou que fazia o mesmo por outros empresários de Goiás. Muita coisa teve uma importância relevada e a grande maioria, a esmagadora maioria, se não a totalidade, não tem importância ou relevância penal ou ética alguma. A votação do relatório final deveria ter sido feita na segunda-feira passada, mas os advogados do senador Demóstenes Torres conseguiram uma liminar do Supremo Tribunal Federal que garantiu um prazo maior para que as alegações finais da defesa fossem analisadas.